Jean Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896 em Neuchâtel, na Suíça, e faleceu em Genebra em 17 de novembro de 1980. Quando menino, estudou moluscos e, aos 10 anos de idade, publicou seu primeiro artigo para um jornal científico. Seu conhecimento em biologia fez enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo uma evolução gradativa. Em 1921, passa a dirigir o Instituto Jean-Jacques Rousseau em Genebra, onde em suas pesquisas descobriu que o aprendizado era um processo gradual, em qual a criança vai se capacitando em níveis cada vez mais complexos de conhecimento, seguindo uma sequência lógica. Em 1923, Piaget se casa com Valentine Chataignier, com quem teve 3 filhas. Com o nascimento da sua primeira filha, opta por observar crianças em contextos como escolas, parques, realizando pesquisas empíricas com suas filhas. Piaget desenvolve então o método clínico piagetiano. Com sua teoria, pressupõe que os seres humanos passam por séries de mudanças ordenadas e previsíveis, as quais chama de estágios, etapas ou período de desenvolvimento. Intelectual por estágios. Piaget divide em 4 períodos o processo cognitivo da criança. A primeira chamou de etapa sensório-motor. Vai do nascimento até aproximadamente 2 anos de idade. Nela, a criança se baseia exclusivamente em percepções sensoriais e em esquemas motores para resolver seus problemas, que são essencialmente práticos, como bater em uma caixa, pegar um objeto, jogar uma bola. Embora a criança nessa fase já tenha uma conduta inteligente, considera que ela ainda não possui pensamento. Isso porque a criança ainda não dispõe da capacidade de representar eventos, de evocar o passado e referir-se ao futuro. Ela está presa no aqui e no agora. Os esquemas sensório-motores são construídos a partir de reflexos inatos usados pelo bebê para lidar com o ambiente. A criança pequena aplica os esquemas sensório-motor para se relacionar e conhecer outros seres humanos em seu meio. Nesse mesmo período, as concepções de espaço, tempo e causalidade começam a ser construídas, possibilitando novas formas de ação prática para lidar com o meio. Etapa pré-operatório. É marcado pelo aparecimento da linguagem oral por volta dos 2 anos de idade. Esquemas representativos e simbólicos, que são os esquemas de ações interiorizadas, nessa fase a criança pode substituir objetos, ações, situações e pessoas por símbolos, que são as palavras. A fase pré-operatória também recebe o nome de pensamento egocêntrico, que é um pensamento não flexível, centrada no ego e tem como referência a própria criança. A característica do pensamento dessa etapa é o animismo, termo que indica que a criança empresta a alma, atribui sentimentos a animais e objetos inanimados, como por exemplo, dizer que o carro do papai foi dormir na garagem. As ações, embora internalizadas, não são ainda reversíveis. A criança ainda não é capaz de perceber que é possível retornar mentalmente ao ponto de partida. Exemplo: ao perguntar a uma criança de 4 anos de idade se ela tem uma irmã, ela responde que sim. Ao perguntar novamente se a irmã dela tem uma irmã, ela diz que não. Piaget percebeu então a dificuldade que elas têm de compreender a reversibilidade das coisas. Fase operatório concreta. É por volta dos 7 anos de idade que o pensamento lógico e objetivo ganha preponderância. Ao longo dela, as ações interiorizadas vão se tornando cada vez mais reversíveis, portanto, móveis e flexíveis, ou seja, a criança consegue retomar mentalmente ao ponto de partida. Exemplo: a criança tem noção que 2 mais 3 é igual a 5, pois sabe que 5 menos 3 é igual a 2.
Seu pensamento está menos egocêntrico e a criança já é capaz de construir um conhecimento mais compatível com o mundo que as rodeia. O real e o fantástico não mais se misturarão em sua percepção. Etapa operatório formal. A principal característica na fase operatória formal, por sua vez, reside no fato que o pensamento se torna livre das limitações da realidade concreta. Nessa etapa, a partir dos 12 anos de idade, a criança se torna capaz de raciocinar logicamente, ocorrendo a libertação do pensamento das amarras do mundo concreto, permitindo ao adolescente pensar e trabalhar não só com a realidade concreta, mas também com a realidade possível. A tarefa a partir de agora será apenas ajustar, solidificar e estofar as suas estruturas cognitivas.